Deus Pai é conhecimento. Deus Filho é experiência. Deus Espírito Santo é ser. Essa é a verdade trina ou a Santíssima Trindade, que a gente já vai entender o que significa. Mas antes, a gente precisa chegar lá. Se você acabou de chegar aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renata Bustamante, sou professora de yoga e astróloga. E aqui eu estou fazendo um clube do livro nesse canal, do livro Conversando com Deus, ou o livro 1, de Neale Donald Walsch. Ai, gente, toda vez eu tenho que falar o nome dele e eu não sei se o nome tá certo. Tem aqui uma playlist desse clube do livro, caso você queira começar pelo vídeo 1, você queira entender melhor o caminho que a gente está trilhando aqui. Então, ó, voltando um pouquinho no vídeo passado, a gente falou sobre que a vida não é uma escola, né? Porque a nossa alma já sabe tudo. Então, a gente não está aqui para aprender, a gente está aqui para relembrar. Então, a gente precisa relembrar que experimentar algo é diferente de saber algo, como a gente falou. Conhecer uma coisa é ler, então eu tô lendo aqui, eu tenho um conhecimento de algo. Mas se eu não vivo aquilo ali na prática, eu não tenho a experiência daquilo ali, entende que é muito diferente? É a experiência que me leva a ser algo. Então aqui Deus está falando, na página 38 em que estamos, que o espírito ansiava se conhecer experimentalmente. Então, Deus elaborou um plano maravilhoso. Ele diz que é a ideia mais extraordinária em todo o universo e que nós estamos participando desse plano com ele. Então, segundo o plano, nós, como espíritos puros, entraríamos no universo recém-criado. Porque a materialidade é o único modo da gente se conhecer experimentalmente. Não era suficiente, né? A gente falou no vídeo passado, não era suficiente a gente ter o conhecimento, a gente saber quem a gente era. A gente precisava experienciar isso. E aí, para isso, para a gente experienciar quem a gente é, a gente precisava ter a dualidade, a gente precisava olhar para o oposto daquilo que a gente era. Então, imagina, nós somos luz, todos nós somos a luz, somos o espírito, fazemos parte. Somos membros de um mesmo corpo. Então, o que a gente precisava ver? O oposto disso. Então, a dualidade foi criada propositalmente para que a gente veja o que a gente não é. Então, a gente pode escolher. E aí, uma coisa, a gente renunciou à lembrança. Quando a gente entrou aqui, a gente esqueceu de quem a gente era. E outra coisa também é que a gente nunca vai deixar de ser. A gente não deixa de ser o espírito. A gente não deixa de ser a luz. Mas a gente esquece para estar aqui vivendo essa experiência, para que a gente possa escolher, pegar o nosso livre-arbítrio e escolher quem a gente quer ser. Então, essa escolha é importante. Para a gente ter essa escolha, precisava do oposto, certo? Porque se não tivesse o oposto, a gente não teria escolha. Como que eu escolho? Eu não escolho. Eu tenho que aceitar o que me é dado, né? Entendeu? Aí, beleza. Aí o autor, ele pergunta para Deus, por que o mundo se encontra nas condições atuais? Esse aqui é muito importante. Deus responde assim: eu não demonstro a minha bondade criando apenas o que chamam de perfeição ao seu redor. Não demonstro o meu amor sem permitir-lhes demonstrar o seu. Às vezes a gente coloca tudo para Deus, né? Porque Deus permite que isso tudo, que aconteça, essas tragédias, as coisas ruins que acontecem no universo. Só que, se a gente está vivendo aqui esse plano, né? Que a gente quis viver, que a gente não era suficiente ser só a luz, conceitualmente, a gente veio aqui para experienciar, para a gente ser a luz, para a gente ser Deus e poder escolher isso. Só que a gente não lembra de quem a gente é. Porque entende que se a gente lembrasse, não ia ter processo. O processo que é o importante. Ia simplesmente ser dado. Então, ele traz aqui nesse momento a nossa responsabilidade. E de uma forma muito amorosa. Ele não está dizendo, isso não é cruel, porque, mais uma vez, no absoluto não há experiência, só conhecimento. Ele está nos dando essa oportunidade. A gente já vai falar mais sobre isso, mas ele começa a falar da Santíssima Trindade. Que a evolução é essa, como a gente falou, conhecimento, experiência e ser. Essa é a Santíssima Trindade. Então, Deus Pai é o conhecimento, o Pai de todo o saber, o Criador de todas as experiências, porque não se pode experimentar aquilo que não se conhece. Então, conhecimento é algo muito importante. Se a gente trouxer isso para a matéria, é muito importante a gente ler, né? A gente aprender, realmente ter o conhecimento, adquirir conhecimento. Deus Filho é a experiência, a encarnação de tudo que o Pai sabe sobre ele mesmo, porque não se pode ser o que não se experimentou.
o Filho somos nós, que estamos vivendo aqui a experiência do conhecimento, que é Deus. Deus Espírito Santo é ser, a desencarnação de tudo que o Filho experimentou dele mesmo. O simples e belo ato de ser, possível apenas através da lembrança, do conhecimento e da experiência. Esse simples ato de ser é a beatitude celeste, é um estado de Deus depois de conhecer e experimentar a Ele mesmo. É aquilo pelo que Deus ansiou no início. Entenderam? Então tem o conhecimento, depois tem a experiência, depois tem a desencarnação, que é o acúmulo daquilo ali que foi vivido, e a gente pode ser. Aí aqui ele menciona de que as descrições de pai e filho não tem nada a ver com o gênero, e que a nossa mente pode entender melhor como criador-criatura, o que dá origem, o que se origina, então não tem gênero, é só a gente entender isso, tá? Então essa realidade é a assinatura de Deus. E aí ele fala que o 3 em 1 é encontrado em todas as esferas do sublime, mas que nenhum relacionamento aqui na Terra a gente pode encontrar a verdade trina, em nenhum dos relacionamentos inferiores. Aí ele menciona também que os religiosos consideram a verdade trina como Pai, Filho e Espírito Santo, psiquiatras como superconsciente, consciente e subconsciente, até que coloca uma nota que seria id, ego e superego, que nenhum psiquiatra já ouviu falar sobre superconsciente. Alguns espiritualistas dizem energia, matéria e espaço celeste. Os filósofos dizem que uma coisa só é verdadeira quando é em pensamentos, palavras e atos. Quando discutem um tempo, vocês falam apenas 3 tempos, passado, presente e futuro. De igual modo, há 3 momentos em sua percepção, antes, agora e depois. Em termos de relacionamentos espaciais, considerando os pontos no universo ou vários pontos em seu próprio espaço, você já conhece aqui, lá e o espaço no meio. Então, isso ele dá exemplos de como a verdade trina pode ser vista, pode ser entendida. Mas aí ele fala, em termos de relacionamentos inferiores, vocês não reconhecem o espaço no meio. Isso ocorre porque esses relacionamentos são díades. Então, ele se refere aos relacionamentos inferiores como díades. É a dualidade, né? Esquerda e direita, em cima e embaixo, quente e frio, grande e pequeno, rápido e lento. E a maior díade já criada, que é homem e mulher. Ele diz que a maior parte das nossas experiências diárias se baseia na díade. Nada pode existir sem uma conceitualização do seu oposto. E nos relacionamentos sublimes não existe o oposto, tudo é um só. E progride de um para outro em um ciclo interminável. Essa parte é um pouquinho mais complicada para mim, então eu preciso até olhar aqui para passar para vocês e talvez vocês achem também um pouquinho complicada de entender, mas só para não deixar passar. Ele fala que o tempo é uma esfera sublime. Passado, presente e futuro existem interrelacionalmente. Ou seja, existe um de cada vez e todos ao mesmo tempo. Não são opostos e são partes do mesmo todo, desenvolvimentos da mesma ideia, ciclos da mesma energia, aspectos da mesma verdade imutável. E isso dá pra gente chegar nesse ponto de que tudo que existe, terremotos, maremotos, a gente chama de desastres naturais, são apenas movimentos dos elementos de uma polaridade para outra. Aí ele cita o ritmo, que é uma lei universal, né? Então tudo tem o seu ritmo. Maré alta, maré baixa. Então aqui ele começa a falar que tudo é provocado por nós, pela consciência individual e coletiva. Então, se existe doenças, a gente está com alguma doença, a gente provocou isso em algum nível. E a gente também pode curar a doença trazendo saúde do mesmo jeito, a partir de uma decisão. Então, por que que ele deixa que as coisas ruins aconteçam? Ele não faz nada para impedir, ele observa o que a gente cria, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Esse é o plano, que a gente tem o livre-arbítrio, que a gente escolha quem a gente quer ser. E ser aqui, né, gente, o entendimento de ser, a gente precisa pensar a nível mental, a nível de fala e a nível de ação. Não é só um nem só um outro. Por isso que a verdade trina, né? Que ele deu exemplo também. Poderia ser aqui, a gente viver isso com o pensamento,
que a gente fala e o que a gente faz. Então, quando a gente fala assim, não é minha vontade que eu tenha uma doença, conscientemente não, mas inconscientemente, o que está lá no nosso subconsciente, no inconsciente, quais são as crenças que a gente tem, que são esses pensamentos repetidos, são pontos de vista muito firmados, muito consolidados, que a gente foi alimentando tanto, muitas vezes de forma inconsciente, por medo, pelo que a gente recebeu sem questionar. E quando a gente observa isso, o que a gente está pensando, o que a gente está criando de pensamentos, a gente pode mudar. Então, assim, nós não queremos, ninguém quer ficar doente conscientemente, mas então a gente precisa observar se tem uma doença criada, o que a gente está pensando, qual crença, qual emoção que está por trás dessa criação. Então ele fala assim, não condene tudo que chamaria de ruim no mundo. Pergunte-se o que considera ruim, o que deseja fazer para mudá-lo. Então, assim, às vezes a gente vê uma atitude ruim de alguém, né? E aí a gente pode falar, nossa, que horror, gente. É um horror essas atitudes. Outro dia eu notei isso porque eu estou lendo o livro, então eu pude perceber a minha mente julgando uma atitude de alguém como algo ruim, né? Que eu considero ruim. Então aí eu pensei assim, justamente isso que ele fala. Não rotule algo como ruim, porque a partir disso você pode decidir quem você quer ser. Então, se eu vejo que a atitude de pessoas ali é ruim, eu posso decidir que eu quero ser diferente daquilo. E assim eu posso ser por escolha diferente daquilo. Também a partir de uma calamidade. Quem eu quero ser diante disso aqui que me acontece? Quando a gente teve o Covid, ou algo, a enchente lá no sul. Quem eu sou a partir disso? Quem eu escolho ser a partir disso aqui? Covid, muitas pessoas poderiam ter ficado com muito medo, né? O que é natural, não estou julgando aqui. Realmente não estou julgando, gente, mas sempre é uma escolha. Eu escolho ter medo, eu escolho me desenvolver, olhar para dentro, ter fé. Eu decido trazer a autorresponsabilidade, não no sentido de me culpar, porque a culpa é muito diferente da autorresponsabilidade, mas sim entendendo que se eu crio isso. Por isso que eu acredito que com empenho, tudo pode acontecer. Que a gente chama de milagre, né? Muitas vezes é uma mudança no modo de pensar, no modo de ver. Por isso que ele fala aqui que não há vítimas no universo, apenas criadores. Estamos o tempo todo criando a nossa realidade, todos nós. Então, cada pessoa é muito importante. Ele fala que cada alma é um mestre. Tudo que você pensa, tudo que você diz, tudo que você faz tem muita força. Então, essa autorresponsabilidade, gente, é muito importante. E ela nunca vai ser ruim. Quando você começa a se julgar, a se culpar pelas falhas, isso não é devido à sua autorresponsabilidade. Isso é devido a uma inconsciência. Você tem que entender que você vai falhar, que você vai errar. Porque isso faz parte do processo aqui na vida que a gente veio viver aqui em experiência. Isso faz parte do plano de Deus. Mas que a cada falha você tenha consciência e você decida para onde essa falha vai te levar. Para uma culpa ou para uma revolução. Para um renascimento. Escolhendo novamente quem você quer ser. Como que você quer pensar, como que você quer sentir, como que você quer agir. Uma coisa muito interessante que ele fala é: não sinta inveja do sucesso nem pena do fracasso, porque não sabe o que é sucesso ou fracasso na avaliação da alma, porque a gente não sabe qual é o objetivo daquilo. Pois a morte é uma calamidade se salvar as vidas de milhares de pessoas, e a vida é um evento feliz se só causar sofrimento. Contudo, não deve julgar nem mesmo isso. Guarde sempre para si mesmo as suas opiniões e deixe os outros fazerem o mesmo. Nossa, gente, que dificuldade que eu tenho, porque eu quero opinar sobre tudo. A arrogância em achar que eu tô certa, que eu sei. E muitas vezes eu me frustro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Porque as pessoas deveriam praticar yoga. Porque yoga é óbvio, é a verdade que ela faz bem para o corpo, para a mente, para o espírito. É a melhor opção para todos. Isso é muita arrogância, porque eu não sei
qual o objetivo de cada um, de cada pessoa. Porque todas as situações são uma dádiva e cada experiência é um tesouro oculto. Às vezes a gente acha que vai estar ajudando, né? Porque, não, estou ajudando, isso é bom para a pessoa. Mas a gente não sabe. Porque às vezes é isso, a gente quer interferir no processo do outro. Mas a pessoa às vezes precisa viver aquele processo que a gente julga que é ruim, para que depois ela viva outras coisas. Bom, ele fala que isso não significa ignorar um pedido de ajuda ou a ânsia da sua própria alma de trabalhar visando a mudança de alguma situação ou condição. Né? Então, assim, a gente pode fazer o nosso trabalho, eu faço a minha parte, isso é um modo, por exemplo, aqui trazer um vídeo, né? Eu considero isso um modo. O meu trabalho também, eu trabalho com algo que eu acredito que acho que vai gerar alguma mudança no mundo positiva, mas interferir, que não é legal, né? Julgar, trazer rótulos sobre as coisas, a vida das pessoas, enfim. Aí ele vai contar uma historinha, ó, eu quero contar para vocês aqui. Certa vez existiu uma alma que sabia que era a luz. Sendo uma alma nova, ansiava por experiência. Eu sou a luz, dizia repetidamente. Mas todo o seu conhecimento e todas as suas palavras não podiam substituir a experiência de ser a luz. E na esfera onde essa alma surgiu, só havia luz. Todas as almas eram sublimes e magnificentes. Irradiavam o brilho da minha grande luz. Aqui minha está em letra maiúscula e é Deus contando essa história. E por isso, a pequena alma em questão era como uma vela sob o sol. No meio da luz maior, da qual era parte, não podia ver a si mesma, experimentar-se como quem realmente era. Acontece que aquela alma desejava muito conhecer a si mesma. Tão profundo era esse seu desejo que um dia eu lhe disse: você sabe, pequena alma, o que deve fazer para satisfazer o seu desejo? Ah, o que, Deus? O que? Eu farei qualquer coisa, disse ela. Deve separar-se do restante de nós, disse eu, e então evocar a escuridão. O que é escuridão, ó Santíssimo? Perguntou a pequena alma. O que você não é. E a alma compreendeu. Afastou-se do todo, chegando a ir até outra esfera. Nela, teve o poder de experimentar todos os tipos de escuridão. E o fez. Contudo, no meio daquelas trevas, gritou: Pai, Pai, por que me abandonastes? Quem gritou isso foi Jesus, né? Ele diz: vocês têm feito isso em seus momentos mais difíceis. Entretanto, eu nunca os abandonei. Estou sempre ao seu lado, pronto para lembrar-lhes quem realmente são, para chamá-los de volta ao lar. Jesus, quando reencarna, a mensagem é que ainda há vida. É muito lindo, né, gente? Para finalizar, eu vou continuar lendo. Por isso, sejam uma luz na escuridão e não a amaldiçoem. E não se esqueçam de quem são no momento em que forem rodeados pelo que não são. Mas louvem a criação, mesmo quando tentarem mudá-la. E saibam que aquilo que fizerem no seu momento de maior sofrimento poderá ser a sua maior vitória, porque a experiência que criam é uma afirmação de quem são e de quem desejam ser. Mais uma vez ele diz que a vida não é uma escola. Vocês vieram a este mundo sem nada aprender. Só tem de demonstrar o que já sabem. Ao demonstrá-lo, vocês se recriam através de suas experiências. Dessa forma, justificam a vida, dão-lhe um objetivo e tornam-na sagrada. Demonstrar o que já sabemos, o quanto que a gente sabe
mesmo sem lembrar de quem somos, a gente sabe já. No fundo, a gente já sabe que somos a luz. É sendo a luz que o mundo se torna do jeito que queremos que ele seja. Então, que a gente possa fazer a nossa parte e ser, mesmo em meio à escuridão, que a gente seja, que a gente já sabe que a gente é, e que a gente não julgue o outro, mesmo querendo mudá-lo. Que a gente possa louvar a criação, como Deus diz aqui. Espero que esse vídeo tenha feito você relembrar de quem você é. Se você tiver interesse nos meus serviços e cursos, estão aqui na descrição do vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus.